A escola é esse lugar de extrema sociabilidade, onde a pessoa ela é uma porta para o mundo. Ela é um lugar onde a criança entra e ela deveria conseguir olhar e entender que o mundo é maior que aquilo que ela viveu até aquele momento. É interessante pensar na fala do secretário e pensar nessa lógica de boa gestão, né? Então não é à toa que muitos ministros da educação, secretários, são advogados, economistas, são, no caso do nosso secretário, um engenheiro mecânico. Secretário Estadual de Educação aqui comigo. Bom dia, secretário. Bom dia, Rodrigo. Tema educação. O governo do estado decidiu mudar a divisão de alunos nas escolas. Isso já a partir do ano que vem. Eu confesso que eu estou impressionado com esse negócio, que é muita gente. Quero ver se isso vai dar certo. A ideia é dividir os colégios por séries, né? Fazer uma divisão ali. Isso para evitar que alunos mais novos fiquem com alunos mais velhos. Essa é uma das ideias, mas na verdade é para otimizar basicamente o espaço, né, secretário? Como é que você define essa mudança toda, hein? Na realidade, Rodrigo, a possibilidade hoje é viabilizar que as crianças estejam nas escolas por segmento único. Crianças do 1º ao 5º ano nas escolas do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º nas escolas do 6º ao 9º e no ensino médio nas escolas do ensino médio. É criar o espaço adequado para a criança, para aquele segmento. Daí você já está perguntando, mas como é que vai ser isso? Para onde que meu aluno vai? Porque se ele está numa escola que não vai ser a da sala dele, o pessoal já começa a ficar na dúvida como é que isso vai acontecer, né? Se o aluno estuda nesta escola maior, desenhada no círculo, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente fez aqui até um gráfico aqui, ó, em cima, dá para ter uma ideia. Então é um funcionamento, como vai ser a mudança, né? Tem uma escola maior, vamos supor que ele estuda ali, e daí, por acaso, no próximo ano não vai ter ali a série dele, porque vai ser destinado aos alunos mais velhos ou mais novos, enfim. Ele vai ser deslocado para uma outra escola, no mesmo bairro, num raio de 1,5 km. É isso? Exatamente isso. Tá. Na realidade, Rodrigo, o que se fará é manter uma distância de 1,5 km. Hoje a rede, por conta da queda da taxa de natalidade, ela tem um espaço para isto. A rede foi preparada com mais de 5 mil escolas para absorver mais de 6 milhões de alunos. Durante 20 anos, essa taxa de natalidade, com a queda da taxa de natalidade, com a municipalização, na realidade nós temos hoje em torno de 4 milhões de alunos. Ou seja, uma rede para 6 milhões de alunos tem 4 milhões de alunos. O que eles querem fazer com essas mudanças? Eles querem deixar a escola ainda mais isolada. Eles querem deixar a escola ainda mais frágil, né? Então você vai lá, transfere professor para cá, transfere professor para lá. Você nunca vai saber, porque esses dados você não consegue na secretaria. Você não consegue, esses dados, procura no site da Secretaria da Educação esses dados sobre salários de professores, dados sobre alunos, sobre adoecimento, procura dados de adoecimento de professores. Você não consegue nada. É tudo mascarado. Então, quando você faz essa mudança, ela tem a desculpa de melhor gestão. E o que você faz é fechar escolas. Você fecha a sala de aula. Eles dizem que não vão fechar. Dizem que não vão fechar escolas. Isso é impossível, né? Nessa lógica deles é impossível não fechar a escola. Se você... O que você está querendo fazer no final das contas ali? Já tem uma lista que a POS, por exemplo, já divulgou de escolas que vão fechar, né? O que se fez há muito pouco tempo atrás? Se fechou as escolas rurais. Todas as escolas rurais. São raríssimas as escolas rurais que funcionam hoje, né? Porque a lógica é economizar, traz a pessoa para a cidade, tal. A lógica é você dificultar ao máximo a vida da família e dos alunos, para que elas saiam da escola. Essa é a lógica. Então você manda a criança para 1,5 km, 3 km da escola onde ela vive. Você manda ela para longe. Então ela vai ter que pegar o ônibus, ela vai ter que, né? Vai ter pai que vai ter um filho aqui na escola e outro filho ali por causa da idade, né? Você dificulta o máximo. O que a família tende a fazer? Correr para o município. Ele tende a correr para o município.
Ele não entende como funciona isso. Parece que a população está caindo, ela não está diminuindo. O que está acontecendo é que, por mais que a população de São Paulo não esteja crescendo tanto, ela continua crescendo. Aí você olha para os dados e pensa o seguinte, tá, então você tem 6 milhões de alunos, você tem 6 milhões de postos e 4 milhões de alunos. Onde foi parar esses 2 milhões? Que mágica é essa? Se a população não está caindo, ela não está diminuindo. Então, se há 20 anos o Estado correspondia a 70%, das vagas no ensino fundamental e hoje significa que hoje ela tem 30%, significa que essas crianças elas mudaram de escola por algum motivo. E esse motivo é porque a escola estadual ela está em ruínas. Tá, a lógica é a lógica desse prédio, que é um prédio histórico, uma escola que é abandonado, mesmo que ele se torne um patrimônio, o que se faz? Se espera cair. Você espera ele cair, não ter mais jeito de recuperar, e aí ele vende. Ele dá, distribui para quem financia campanhas. Se quer se fazer isso com a educação pública de São Paulo. Então você vai deixando desmontar, vai se convencendo a população de que, olha, não dá para administrar, Putz, não seria melhor deixar um empresário administrar? Essa é a lógica. Foi o que foi feito com as estradas, foi o que foi feito com a Sabesp. Então você tem essa lógica de você deixa as coisas ruins, deixa ruir, e quando não tiver mais jeito, você fala assim, vamos deixar para quem sabe. A proposta apresentada hoje pelo secretário é extremamente arrojada e muito necessária para reorganizar a rede física das escolas do Estado de São Paulo. Nós já temos, inclusive, um diagnóstico feito nacionalmente de que todas as nossas escolas têm uma infraestrutura adequada. A distribuição das escolas por ciclo de ensino, por etapa de ensino, ela é fundamental para que as necessidades específicas de cada faixa etária, de cada período da aprendizagem sejam atendidas, inclusive para a gente personalizar mais a educação. Não é à toa que quando você olha os vídeos, você percebe que são pessoas que representam empresas, ONGs, Por que há essa defesa? Há essa defesa porque não se quer o Estado administrando a educação pública como deveria, como nós sonhamos. O que se deseja é que as empresas administrem a educação pública. E não há um país no mundo em que isso ocorra e que ocorra bem. Com educação se gasta dinheiro. Se você quer educar o seu povo, você vai gastar dinheiro. Muito dinheiro. Essa é a lógica. O Estado não vai deixar de gastar dinheiro. O Estado ele vai pegar esse dinheiro e colocar na mão de um administrador privado para que ele faça isso. E a escola cai num abismo enorme, porque a escola deixa de ser o lugar de emancipação política das pessoas e passa a ser um lugar do lucro. Você tem ONGs que administram escolas hoje no Brasil, em que há uma troca, muitas vezes suja, de apoio político. Então, às vezes, essas ONGs, elas são ONGs de cunho religioso, ou são ONGs que pertencem a algum parente de um deputado, ou do governador, ou do prefeito, Essas escolas, elas são administradas por ONGs, elas recebem todo um ideário ideológico através dessas ONGs em troca de apoio político para o prefeito. Hoje você tem boa parte dos municípios que acabaram acolhendo as escolas do Estado porque as escolas estavam abandonadas, sem professores. Então muitos municípios decidiram realmente administrar aquela escola. A ideia da municipalização do ensino não é uma ideia ruim. O problema é que
essa municipalização, ela acaba caindo nos mesmos problemas de qualquer outra área, quando você tem um município dominado pela nossa classe de políticos. O Estado abre mão do que está escrito na Constituição, que ele tem que administrar junto com o município o ensino fundamental. Ele está abrindo mão disso. Ele abre mão, mas dessa forma, sem falar, atrás de um discursinho de bom moço, né? Um discursinho de boa gestão, nós queremos melhorar, não melhora nada. O João Ramos, de Bauru, pergunta: o senhor colocaria hoje seus filhos e netos em escolas públicas? Olha, João Ramos, eu estudei em escola pública. Fiz ginásio em escola pública, fiz o científico em escola pública. Eu não tenho mais filhos em idade escolar, mas qual a sua pergunta? A pergunta dele é o seguinte: a escola pública precisa melhorar de qualidade. E eu estou de acordo. A pergunta, candidato, é se o senhor colocaria, se tivesse filhos em idade escolar, na escola pública. Eu estudei em escola pública. Hoje, o senhor colocaria os seus filhos em escola Olha, pública? nós vamos trabalhar... Lá no Capão Redondo, por exemplo? Nós vamos trabalhar, Fausto, nós vamos trabalhar para melhorar a escola pública. Há um discurso muito perverso de um tal de capital humano, em que a lógica é o seguinte, que é muito ligada à meritocracia. Se você se esforçar, se você estudar, você é capaz de chegar em qualquer lugar no capitalismo. Isso é perverso. Não é verdade. Lógico que não é verdade. Qual é a chance? É só você pegar os cursos de medicina, vá visitar os hospitais e veja quantos negros você vai encontrar. É porque eles não se esforçaram? A cabeça das pessoas é de que eles não se esforçaram, né? Então se coloca uma culpa no pobre de ele ser vagabundo, hein? Além de tudo, né? Então quando você pega essa lógica de capital humano, você está querendo dizer o seguinte: tá, mesmo que ela funcionasse, mesmo que todo mundo na escola pública, desde lá o mais pobre, se esforçasse, estudasse, ele conseguiria o emprego que ele sonha? Ele conseguiria ser médico, por exemplo? Uma mulher negra conseguiria ser médica hoje? Você tem uma ideia de que o secretário ele defende isso, de que o Estado ele foca as suas ações no ensino médio, que é o ensino profissionalizante. Tá, e se você profissionalizar todo mundo, tem emprego para todo mundo? Não tem emprego para todo mundo. A elite ela não é burra. A elite não é burra. Você precisa de uma parcela ignorante ali no meio que defenda os interesses deles. Então a lógica de qualquer elite é essa. Eu tenho o conhecimento, eu tenho as questões, eu que faço isso. Eu tenho esse poder de questionar o mundo. Eu tenho um grupo aqui que vai me defender. Justamente porque eles são... O escravo com a moral do... Justamente porque eles acham que eles podem ocupar o meu lugar. E o que você faz com eles? Você torna eles o mais ignorante possível. Quanto mais ignorantes for essa classe, entre os ricos e os pobres, mais perversa é uma sociedade. Você não está falando do pobre, você está falando de uma classe que está no meio. Da classe média. Você está falando da classe média. Da classe média. Essa classe média ela surge justamente para ser essa mola entre o rico e o pobre. Essa mínima transição de um para outro dá esperanças, tanto para o pobre quanto para a classe média, de que é um sistema justo. Na realidade, o que você precisa é de um cão de guarda. A classe média é o cão de guarda da elite. E quanto mais feroz, quanto mais animal, mais os interesses deles estão protegidos. Por isso, uma escola que animaliza. Por isso. O que você quer de uma escola? Você não quer uma escola com formação humana. Você quer uma escola em que a pessoa aprenda o mínimo para saber operar uma máquina. Se ele conseguir emprego. Você pensar
que alguém, observando a nossa sociedade, queira ser professor. Não tem sentido nenhum. Mas por que ele vai ser professor? O que move ele a ser professor? O professor, ele não é... a formação dele começa na escola mesmo. Esse desejo de ser professor vem de muito criança, né? Mas aí ele tem ainda a opção de não ser professor. Ele vai ser professor. Então, a coisa que eu mais temo é que as pessoas não queiram ser mais professores. Porque entendam uma coisa: se você não ocupa um lugar na sociedade, alguém ocupa. Tem vácuo. Não tem. Sempre alguém vai ocupar esse lugar. Se professores bem formados, né, não ocupam os lugares na escola, alguém vai ocupar. Se o professor não presta concurso, alguém vai prestar. Se não tiver mais concurso, alguém vai selecionar uma pessoa que dê aula. O que se quer é que você não se torne mais professor. Quando o professor, com toda essa história de querer ser professor, ele chega numa escola e vê uma condição terrível de trabalho, quanto tempo vai durar a saúde mental desse professor? O amor desse professor? Ele não resiste. Eu não tenho como julgá-lo. Eu sei o quanto é difícil. Eu vi muitos professores adoecidos. Eu não tenho como falar para ele, a docência não precisa ser uma aventura quixotesca. Não precisa. E a educação pública é o nosso maior bem, né? A educação pública é estratégia de um país. E é temerário você deixar a estratégia de formação humana na mão de pessoas que querem lucro. Isso não deu certo em nenhum lugar, né? E eu temo pelo futuro do país. Temo muito. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. Pense no Haiti, reze pelo Haiti.